Gente, eu quero terminar a pregação de Romanos, a última vez que eu estive aqui, então quero terminar esse tempo. Eu estou nos versículos finais, mas vamos fazer uma recapitulação, eu espero que seja rápida, tá bom? Romanos 6, de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14, carta do apóstolo Paulo, é uma sequência. Paulo escreveu uma igreja que ele não fundou, que ele não conhecia, ele queria visitar essa igreja, porque ele tinha intenção de não só conhecer aqueles irmãos, mas pregar na Espanha. Ele queria pregar o evangelho na Espanha e queria o apoio financeiro e espiritual dessa igreja. E aí, nós chegamos a esse capítulo 6, de 1 a 14, e se eu colocasse um tema nessa pregação, seria como viver livre do domínio do pecado. Seria essa. Primeiro, como viver livre do domínio do pecado. Ou, ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente. Ok? Ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente, porque todos nós somos pecadores, o pecado está em nós. Quando você se converte, você continua pecador. Pecador. Agora você está livre do domínio do pecado, mas o pecado ainda está em você. Então ele está residente, mas agora ele pode não ser o presidente. Lembra que eu falei ainda há pouco, Rogério, que eu tomava? Assim, o pecado era o presidente. Então ele me dominava, ele é o presidente. Então ele mandava, eu fazia. Eu não tinha nenhuma resistência. Ok? Ele mandava. Mas depois, quando eu me converti a Cristo Jesus, o pecado passou a ser residente, não presidente. Agora, Cristo é o presidente, é Cristo que manda. Então, nós estamos iniciando a terceira divisão da carta aos Romanos, que vai do capítulo 6 ao 8. Então, carta de Romanos, que vimos até hoje, nós temos uma introdução, no capítulo 1, de 1 a 17, nós temos uma introdução. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre perdição, sobre pecado, e nós aprendemos que todos somos pecadores. Depois vai falar sobre justificação, que é a salvação pela graça mediante a fé. O Senhor nos justifica, uma justiça recebida que contrapõe a justiça merecida. Nós aprendemos. Ninguém será salvo porque merece, por méritos próprios, mas seremos salvos pelo que recebemos de Cristo. E capítulo 6, 7 e 8 vai falar sobre santificação, tá bom? Então aqui, introdução, perdição, justificação, santificação. Ele vai falar sobre isso, porque alguém poderia pensar assim: agora que eu sou salvo, que eu fui justificado, então posso viver pecando. Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Você não pode viver pecando. Ele vai lidar com isso agora, nessa situação. Porque alguém poderia perguntar assim: pastor, já estou salvo, né? O senhor falou, e agora quando Deus olha para mim e vê Cristo Jesus, Ele me substituiu na cruz, Ele levou os meus pecados e me deu a retidão dEle, a justiça dEle, então eu agora estou salvo, eu posso viver de qualquer jeito. Paulo vai falar, não. Então, Paulo responderá a críticas, por exemplo, ele vai receber críticas, por causa dessa doutrina da justificação pela fé. Alguém poderia dizer o seguinte: deveríamos pecar cada vez mais, a fim de dar a Deus a chance de perdoar mais e mais, já que você prega, onde aumentou o pecado, transbordou a graça? Paulo, você não prega que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Onde aumentou o pecado, transbordou a graça? Então olha só, para Deus ser mais gracioso ainda, eu vou pecar bastante, porque aí eu vou aumentar então a glória de Deus. Ou continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? Ou alguém poderia dizer, é verdade, Paulo, que
quanto mais pecamos, mais oportunidade Deus tem de manifestar a sua graça? Então, a resposta do apóstolo Paulo está nos versículos 1 e 2. A pergunta no versículo 1, olha aí. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é um absurdo. Viver no pecado para experimentar mais graça de Deus? Claro que não, de jeito nenhum. Deus não nos libertou para o pecado, mas Deus nos libertou do pecado. Ok? Nós estamos livres, não livres para pecar, mas estamos livres do pecado. Então, um crente ele não pode viver no pecado, porque isso seria uma contradição. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 9, eu citei esse texto na última pregação, diz que a pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um costume. Então, uma pessoa que nasceu de novo, agora o pecado não... A pessoa antes vivia no pecado e agora se tornou um crente. Agora o pecado é um acidente. Entendeu? Não acontece direto, todo dia. Não é verdade? Eu citei até o caso, João não estava aqui, João, daquela viagem que nós fomos fazer uma vez para a casa do seu sogro. Eu não lembro qual foi a festa, não foi os 50 anos do casal, mas fomos vários carros, entendeu? Vários carros, e o Adiel levou o carro do Juarez, Fusca do Juarez, e o carro foi furando o pneu de Macaé ao Pão de Ló. Entendeu? Furou várias vezes, a gente parava todo mundo. Cadê Juarez? Cadê Juarez com o Adiel? Voltava. Furou o pneu. Teve uma vez que furou os dois, né? O step, furou o pneu e o step. Mas olha só, não é assim que acontece no seu carro, por exemplo. Quantas vezes você já trocou o pneu do seu carro furado? Entendeu? Esse carro, novo. Entendeu? Nunca. Entendeu? Então, assim é o pecado. O pecado é um acidente que acontece agora na vida do crente, não é algo que acontece constantemente, ok? É isso que nós falamos sobre isso. Então, nós somos tentados, todos os dias somos tentados, podemos ser tentados o dia inteiro, ser tentado não é pecado, cair em tentação sim, entendeu? Mas você pode ser tentado o dia inteiro e no final do dia você está feliz, assim, eu fui vitorioso o dia inteiro. Fui vitorioso, né? Seus olhos foram tentados, seus ouvidos, seus pés, as suas mãos, a sua mente, mas você diz assim, eu não quero isso para a minha vida. Deus não merece isso, não é isso que eu quero. Então, o crente, ainda crente, ele tem vontade de pecar, ok? Você tem uma vontade, está em você, essa vontade, mas você diz assim, não, eu não quero isso mais para a vida. Ok? Então, recebemos a salvação pela graça de Cristo e devolvemos a nossa santificação para a glória de Deus. Por que o crente não pode viver pecando? Em primeiro lugar, porque o crente já morreu para o pecado. Como podemos viver naquilo para o qual já morremos? Versículo 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando foi que morremos para o pecado? Quando? Ele vai responder. Quando Jesus, o nosso representante, foi levado naquela cruz do Calvário. Olha só. Quando Adão pecou, ele estava nos representando, nós não estávamos lá, não é isso? Nós não tínhamos nascido, Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores, tá certo? Adão nos representou e todos nós caímos. E agora nós que cremos em Cristo, nós que depositamos a nossa confiança em Jesus, que fomos justificados por Jesus, quando é que morremos para o pecado? Quando Cristo morreu naquela cruz. Da mesma forma, nós não estávamos lá, Vitor, nós não éramos nascidos, mas agora, com a semelhança de Adão, Jesus foi o nosso representante. Então ele morreu, ele carregou os nossos pecados e morreu. E o pecado agora não tem mais, ele carregou de uma vez por todas.
Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. E a Bíblia diz que nós, juntamente com ele. Então Paulo vai dizer, nós morremos para o pecado. Se estamos unidos a Cristo, nós recebemos os benefícios conquistados por Cristo. Os crentes foram justificados por Deus e salvos da sua justa ira, e agora estão unidos com Cristo, caminhando para a salvação eterna. Então, aquele que ainda está unido a Adão, receberá as consequências dessa união com Adão. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Não é isso? Separação da vida, separação de Deus e separação eterna de Deus. Mas aqueles que estão unidos a Cristo poderão passar pela morte física, mas estão vivos espiritualmente e viverão eternamente. Se estou em Cristo, morri para o pecado, já não estou sob o jugo do pecado, agora posso vencer as tentações pelo Espírito Santo que habita em mim e não ser derrotado pelo pecado. Então é isso que Paulo está dizendo, olha só, você agora tem poder para lidar com o pecado, entendeu? Você precisa saber disso, que agora você pode viver uma vida de vitória contra o pecado. Estive lá no sítio do meu sogro, né, nessa viagem, eu fiquei hospedado na casa do meu sogro, Jonas. E o que ele faz? Ele tem um pedaço de terra e tem uma quantidade interessante de gado, de leiteiro, né? Fiquei feliz, né? Quero até que compre mais, entendeu? Mas, falei, meu sogro, compra mais, né? Compra mais terra, compra mais gado, isso é bom demais. Mas achei interessante que o pasto, ele é dividido em várias áreas, João. Ele faz remanejamento do gado, entendeu? E olha só, tem aquelas vacas, entendeu? Tudo aqueles bezerros, tudo grandão, né? Tem uns bezerros lá. Olha só, não tem arame farpado não. É um fio com eletricidade. Um fiozinho. Então está aquele monstro daquele animal, né? Rapaz, um fiozinho separando o pasto. E os animais ficam ali. Os animais ficam ali, não saem. Eles não sabem, como a gente diz em Joel, eles não sabem o poder que têm. Se soubesse o poder que eles têm, não é verdade? Então eles ficam ali, eles ficam como tivessem enganados. Então tem muito crente, acontece com a gente também. Nós não sabemos do poder que nós temos para vencer as tentações e vencer o pecado. Então, nós morremos com Cristo e a morte quita todas as dívidas. Ok? Defunto não paga dívida. Os parentes pagam. Às vezes o parente paga. Então, papai, quando faleceu, eu fui lá no bar de Seu Tomé e eu falei, Seu Tomé, o bar que papai bebia, né? Falei, Seu Tomé, vim pagar a dívida de papai. Eu poderia nem vir embora, né, para Macaé e não pagar. Fui lá, aí Seu Tomé falou assim, não deve nada. Aqui, cliente que morre, recebe uma promoção e não precisa pagar. Falou assim mesmo. Não, brincadeira não. Ele falou, meus clientes quando morrem, é uma promoção que eu dou, não precisa pagar. Então, olha só, não paguei nada, entendeu? E papai não pagou, ele mesmo não pagou nada. Então, olha só, nossa dívida foi paga. É isso que Paulo vai colocar. A morte quita todas as dívidas. No exato momento em que a morte acontece, cai por terra qualquer reivindicação diante do falecido. No momento da nossa conversão a Cristo, não estamos mais debaixo do reino ou do governo do pecado. Capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou no passado, reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, os crentes estão sob nova direção.
Então, o crente não precisa mais obedecer o seu antigo patrão. Ok? Não precisa mais obedecer o seu antigo patrão. Eu fiquei sabendo, eu já sabia, né? O pastor Acre já foi funcionário do irmão Milne. Mas não tem como ele falar assim, amanhã, 6h30, eu quero você lá em casa. Eu quero você. Não tem como falar. Porque não é mais o patrão, né? É patrão de outra maneira, né? Porque nós, os pastores, somos servos de todos vocês. Mas não tem como. Então, o pecado era o patrão. Mas agora ele não é mais. Nós estamos sob nova direção. Agora, Cristo é o nosso patrão. É Ele quem manda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11, Paulo escreveu: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, capítulo 6, aí mesmo, versículo 17 e 18, olha o que diz aí, Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Olha o que a Bíblia diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E o versículo 22, olha o que diz aí: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então diz que o crente, ele foi liberto. Então, versículo 3 diz que aconteceu algo no nosso interior, que no exterior, o batismo é que mostra o que aconteceu conosco. Versículo 3, olha aí: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então, o significado do batismo aqui é mergulhar, é submergir, é como sepultar uma pessoa. Então, esse é o batismo. Quando nós batizamos alguém, nós mergulhamos a pessoa na água completamente. Então é símbolo da sua morte. Ele morreu, foi sepultado com Cristo, e agora nós trazemos a pessoa de volta, simbolizando que ela ressuscitou para uma nova vida, ressuscitou com Cristo. O batismo é um sinal exterior de algo que aconteceu no nosso coração, que aconteceu interiormente. O batismo representa a nossa união com Cristo. No batismo nós declaramos: eu sou de Cristo. Então a ideia do batismo é como tem uma lata de tinta e você imergisse um pano. Quando você tira o pano, aquela tinta fica grudada. Dependendo da tinta, se for uma tinta de tecido, não sai. Ela não vai sair dali. Assim é o nosso batismo. Agora nós mergulhamos em Cristo e agora nós estamos em Cristo, nós estamos com Ele. Quando cremos, unimos-nos a Cristo, a ponto de tudo que for verdade para Ele, agora é verdade para nós. Como Cristo morreu e gente morta é liberta do pecado, assim nós estamos livres da tirania do pecado. Quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele foi sepultado, fomos sepultados com Ele. Quando Ele ressuscitou triunfantemente, nós fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida vitoriosa. Fomos unidos a Cristo interiormente pela fé e exteriormente pelo batismo. Uma vez que participamos na morte de Cristo, Deus quer que compartilhemos também da sua vida e ressurreição, da sua vida ressurreta. Versículo 4 e 5.
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Jesus ressuscitou e entrou em glória. Ele foi glorificado pelo Pai. A Bíblia diz então que nós, à semelhança de Cristo, agora devemos viver uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o crente, ele é uma nova criatura. Versículo 4 diz: por tudo isso devemos andar em novidade de vida, uma vida totalmente diferente da qual andávamos, uma vida diferente de todo mundo. O crente tem recurso de sobra para vencer a tentação e viver uma vida diferente de todo mundo. Quais são as atitudes que devo tomar a fim de ter uma vida vitoriosa? Em primeiro lugar, o nosso velho eu precisa ser crucificado com Cristo. Ou nós devemos, assim, estar conscientes que de fato foi crucificado com Cristo. O versículo 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa natureza adâmica, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A nossa velha natureza adâmica foi levada à cruz. A cruz não foi apenas um instrumento da nossa justificação, mas um instrumento de morte da nossa velha natureza caída. Para que o corpo do pecado seja destruído. O que significa destruído? O verbo grego não significa aqui eliminado ou erradicado, mas sim derrotado, incapacitado, destituído de poder. A nossa natureza caída não é extirpada na conversão, mas recebemos poder para subjugá-la e para dominá-la. Então, antes de Cristo, nós estamos escravizados pelo pecado. Depois de Cristo, nós estamos livres para vencer o pecado. Então, o pecado, antigamente, ele era o chefe. Agora, ele foi destronado, ele está em nós, ele é o guerrilheiro. Ok? O pecado, ele chefiava, ele mandava. Mas agora ele continua em nós. Ele é o guerrilheiro que quer assumir o controle novamente. Mas nós temos todos os recursos para deixá-lo amortecido. Nós temos todos os recursos. Deus nos deu todos os recursos. Cristo nos deu para viver uma vida sem pecado. De maneiras que hoje peca o crente. Na vida do crente, o crente peca porque quer. É uma decisão. Não é eu não consigo vencer o meu pecado. Eu não quero vencer esse pecado. Eu gosto dele. É o pecado de estimação. Então você sabe que está errado, sabe que precisa melhorar a vida. Por que não melhora? Tem poder para isso. O Espírito Santo mora em você. Reside em você. O Espírito Santo é residente. Você tem todos os recursos, mas você não quer. Eu não quero. Quero continuar irado. Eu quero continuar vendo as coisas erradas que eu vejo. Eu quero continuar tratando a minha esposa como não deveria tratar. Eu não quero me submeter ao meu marido. Eu não quero governar a minha casa. Eu não quero instruir meus filhos. Eu não quero ser correto no meu trabalho. Enfim, é uma decisão. Agora o crente, infelizmente, agora muitos têm a decisão de continuar no pecado e com isso não honra a Cristo. O pecado agora é um guerrilheiro. Quando nos identificamos com Cristo, morremos legalmente para o pecado. A morte e a ressurreição de Jesus foram tanto uma como a outra eventos decisivos. Ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas vive continuamente para Deus. Versículos de 8 a 10. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
Já que estamos em Cristo e Ele morreu e ressuscitou, então nós que morremos com Cristo também viveremos com Ele. E não só no porvir, mas aqui e agora. Sua morte é nossa morte e sua ressurreição é nossa ressurreição. Sua vida é nossa vida. Assim como a morte não tem mais poder sobre Cristo ressurreto, assim como Cristo morreu de uma só vez pelo pecado e para o pecado, e fez um sacrifício suficiente e cabal, não precisando mais repeti-lo, assim como Jesus agora vive para Deus, nós também morremos, ressuscitamos e vivemos para Deus como Cristo e em Cristo. Precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é, ou seja, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O pecado não pode nos dominar, pois nossa atitude mudou radicalmente. Já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não encoraja a prática do pecado, pelo contrário, ela o baniu. Então nós somos mortos para ele, considere-se mortos. Aí eu contei a história de Agostinho de Hipona, né? Agostinho, muito mulherengo, vivia no mundão, a sua mãe, Mônica, orava por ele, tinha um filho chamado Adeodato, um filho fora do casamento, vivia com a mulher, se converteu, mandou a mulher embora, ficou com o filho e cuidava do filho agora. Mas ele vivia muito em orgias, né? Vivia longe de Deus. Aí um dia ele estava caminhando para um lugar, uma ex-amante, né? Disse: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele apertou os passos, ele saiu caminhando e disse: Agostinho, você não está me conhecendo, sou eu. Sou eu, Agostinho. E ele dizia: mas não sou eu. Eu não sou mais esse homem. Sou eu, Agostinho, mas não sou eu. Eu não sou mais esse homem. Estava morto para o pecado. Quero terminar dizendo quais são as aplicações que devemos tomar a fim de ter uma vida vitoriosa. A primeira é que precisamos saber dessas coisas. Precisamos conhecer. Lembrando daquele gado? O gado não sabe o poder que tem. Tem muito crente que não sabe disso, do poder que tem também. Ok? Que pode vencer o pecado. Ele não sabe do poder que tem. Ele não sabe. Cadê Dona Nadia? Dona Nadia está onde? Está no aniversário, né? Mas aqui está a família, as meninas estão aqui, se vão lembrar de uma coisa, que eu já contei aqui. Dona Nadia tinha um cachorro. E ele era muito interessante. Ele era muito interessante. O seu Aurelino pegava NJ. Ele era terrível, muito ativo, né? Muito ativo. Aí o seu Aurelino pegava um barbante e colocava em cima dele. E ele ficava parado. Pegava um cadarço, colocava em cima dele, ele ficava parado. Parecia que estava todo acorrentado. Cadê as meninas? As meninas estão aqui, sabem disso, não é? Colocava só um barbante, colocava, ele parava. Ele achava que estava todo acorrentado. Então, às vezes, nós achamos assim também. Que nós somos pecadores mesmo, o pastor falou, mas agora eu tenho que viver debaixo do pecado, fazendo a vontade do pecado. Não, a Bíblia diz que você foi livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa saber disso. Olha o versículo 3, ou vocês não sabem. Versículo 6, pois sabemos que. Versículo 9, pois sabemos que. Versículo 16, não sabem. Então, para uma vida vitoriosa contra o pecado, é necessário saber que Deus fez por mim em Cristo Jesus. Não é difícil saber, porque muitos crentes vivem derrotados, apesar de um discurso de vitória. Falta conhecimento da verdade de Deus. Nós não precisamos viver submissos ao pecado. Em 18 de dezembro de 1865, os Estados Unidos, eles aboliram a questão dos escravos. Houve uma guerra civil, o presidente Lincoln foi morto, e aí não tinha mais escravo, Vitor. Hein, Cremilson? Aí não tinha mais. Mas interessante que alguns escravos do sul ainda viviam na escravidão, porque não conheciam nem Lincoln e nem sabia da lei.
e continuavam escravos, porque não conheciam. Queridos, nós precisamos conhecer, nós temos toda a condição de vencermos o pecado. Ele é residente, mas ele pode não ser o presidente. Outra coisa, viva como morto para o pecado. Versículo 11 diz, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Uma outra coisa, não permita que o pecado reine em você. Ao invés disso, ofereçam-se a Deus. Uma vez que fomos vivificados da morte, devemos oferecer os nossos corpos a Deus como instrumento de justiça. Versículos 12 e 13, olha o que está dizendo aí. Estamos terminando. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então agora, viva diferente. Naquilo que você sabe, você lê, o pastor prega, você leu na Bíblia, você anda errado, você é capaz de vencer esse pecado, se você já é crente em Cristo Jesus. Deus transforma vidas, devemos continuar em transformação, não podemos nos conformar com o pecado. Cristo é mais poderoso para construir do que Adão é poderoso para destruir. Você nega o evangelho de Cristo cada vez que você diz, eu não consigo vencer esse pecado. Não procrastine, não deixe para depois. Aquele que diz, eu vou ser mais crente amanhã, está dizendo, eu quero continuar sendo ímpio hoje. Aquele que diz, um dia eu vou fazer isso, está dizendo, hoje eu quero continuar. Um dia eu serei bom. Está dizendo, hoje eu quero continuar sendo mal. Então tome a decisão. Tome a sua decisão. Dizer, hoje. Hoje. Entendeu? E aí eu posso dizer assim, o crente, uma pessoa que já se converteu a Cristo, ele tem todo o poder agora de viver uma vida nova, uma vida diferente mesmo, uma vida que faz muita diferença. Entendeu? A gente conhece muitos crentes, uma multidão de crentes que não fazem nenhuma, a gente não sabe se é crente, se é ímpio. Não tem nenhuma diferença, né? Não tem nenhuma diferença. Olha só, você pode ser diferente. O crente. E alguém que ainda não se converteu aqui ainda. Entendeu? O que pode fazer? Pastor, por que eu não me converti ainda? Sabe por quê? Por que você não se converteu a Cristo? Porque você não dá nenhum valor para Ele. Porque aquele que dá valor, o valor que Cristo tem, larga tudo, abandona todo o pecado para servir a Cristo. Ok? Como um homem que vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola de grande valor. Como um homem que vendeu tudo que tinha para comprar um terreno onde tinha um tesouro muito maior. Ele largou tudo, porque o que ele ia adquirir era muito melhor. Pastor, porque até hoje eu confesso que ainda não entreguei minha vida a Jesus. Sabe por quê? Você não dá nenhum valor para Ele. Seu pecado, seu eu, é muito mais importante do que Ele na sua vida. No dia que você não considera essas coisas em nada, e Cristo em altíssimo valor, você vai se desfazer de tudo para se apossar de Jesus. Eu concluo dizendo, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. Pela justificação fomos libertados da culpa do pecado, mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. O pecado não pode nos dominar, pois a nossa situação mudou radicalmente. Já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não encoraja a prática do pecado, pelo contrário, ela o baniu. E eu termino contando uma história que... Na segunda-feira, depois de pregar sobre isso aqui, eu lembrei de uma história, e aí vai servir para vocês. Em Yasmin. Conta-se que uma menininha, talvez assim igual você, ela aprendeu essa doutrina
dizendo que agora ela pode vencer o pecado, que o pecado não vai ter domínio sobre ela, que ela te entrega a vida a Jesus e ela não precisava. Aí um dia ela chegou assim, mamãe, eu aprendi aquilo que o pastor pregou lá na igreja. Eu já aprendi a fazer. Minha filha, e o que você faz? Ela disse o seguinte, toda vez que o pecado bate na porta do meu coração, toda vez que o pecado bate na porta do meu coração, eu peço Jesus para atender. É isso aqui. Toda vez que o pecado bater a porta, você vai dizer, tem gente, está cheio, meu coração está cheio de Cristo, eu não tenho como atender você, ok? Que Deus nos ajude e nos dê a graça de viver uma vida vitoriosa. Amém? Vamos ficar de pé? Ter o pecado residente não significa ter o pecado presidente. Todos nós temos o pecado residente, mas ele não precisa ser o presidente, nos dominando, dizendo o que devemos fazer para desonrar a Deus, para desagradar a Deus, para envergonhar a Cristo. Não, o pecado não honra a Cristo. Ok? Ter o pecado residente, eu sei que você é pecador, não use isso como justificativo, dizendo, pastor, todo mundo peca, né, pastor? Eu tenho pecado também, tá tudo, é isso aí, eu vou pecar, eu sei que eu estou andando errado, há muito tempo eu tenho andado, mas olha só, se você é crente em Jesus Cristo, saiba disso, você é pecador, eu sei, igual a mim, mas você não precisa viver como escravo dele, você já foi liberto do pecado, entendeu? Se aproprie disso, você precisa se apropriar disso e viver uma vida diferente agora, uma vida nova, uma vida diferente. Tomar uma decisão hoje, eu não vou mais ceder a este pecado na minha vida. Eu gosto dele, há muito tempo eu gosto, mas de hoje em diante, eu aprendi, eu sei, e é verdade, agora eu sei, que ele é um fio de arame assim, energizado, mas eu posso pular por cima dele. Ele não vai me prender mais. Tome essa decisão. E Deus vai abençoar essa decisão sua. Ok? Você sabe onde você tem que melhorar. Talvez seus pensamentos, talvez seus acessos à internet, seus devaneios, talvez a sua ira, você é irado, sabe que está errado, mas continua irado. Talvez falta de amor, cooperação com a sua esposa em casa, talvez falta de gentileza, de cavalheirismo em casa com a esposa. Deus manda você tratá-la bem, como a parte mais frágil, como um cavalheiro, e você trata de maneira bruta, aí você desonra Cristo. Você se acostumou a viver assim, mas não precisa viver assim. Você pode tratar. Talvez seja a sua submissão ao seu marido, entendeu? Talvez seja a sua negligência em ensinar os seus filhos. Talvez seja a negligência de dizer não aos seus filhos. Quem sabe, você sabe muito bem onde você tem. Eu conheço os meus, mas eu falo para mim e para você. Ele é residente, mas ele não deve ser o presidente. Vou pedir, pastor Fernando, DJ. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra e nessa noite, ó Pai, fomos confrontados a respeito dessa realidade. O pecado, ele está residente em nós, mas ele não deve ser o nosso presidente, ele não deve governar a nossa vida, porque agora nós temos um governante supremo, aquele que tem todo o controle sobre a nossa vida. E esse é Jesus, a qual nós devemos submeter, ó Pai, toda a nossa vida e tudo que diz respeito à nossa vida a Ele. Por isso, ó Deus, nós pedimos, ajuda-nos a cada dia, em cada momento, nos submeter a Cristo, a sermos submissos à vontade dEle, sermos submissos, ó Deus, à Tua palavra, e assim, ó Deus, não permitir com que o pecado reine em nossas vidas. Nós somos do Senhor, uma vez que nós conhecemos a Cristo como nosso Salvador, nós agora assumimos esse compromisso de honrar o Senhor com a nossa vida.
Por isso, ó Deus, nós queremos nos submeter a Ti e queremos assumir esse compromisso com o Senhor, de em cada momento, a cada dia da nossa vida, nos submeter ao Senhor, nos submeter à Tua palavra, de modo, ó Deus, que o pecado, ó Deus, não encontre espaço e não reine sobre nós. Não nos submetemos a ele, porque, ó Deus, nós morremos para o pecado. E nós fomos ressuscitados com Cristo e por Cristo, quando nós cremos nele. E agora, Senhor, a nossa vida pertence totalmente ao Senhor. Nós somos do Senhor. E o Senhor agora é o Rei sobre nós. Por isso, ó Deus, nós devemos total submissão ao Senhor. Mas, ó Deus, ainda lutamos com o pecado com toda certeza. E o pecado o tempo inteiro, ele luta para que ele possa reinar. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, por meio do Teu Espírito e por meio da Tua palavra, a vencermos, ó Deus, o poder do pecado sobre nós. De modo, ó Deus, que o pecado não tenha mais domínio sobre nenhuma área da nossa vida. Essa é a nossa oração, ó Deus, esse é o nosso pedido. Nós rogamos ao Senhor por isso, porque sabemos o quanto somos tentados, o quanto, ó Deus, nós, pela nossa natureza pecaminosa ainda, muitas das vezes queremos nos submeter ao pecado. Embora, Senhor, nós muitas das vezes deixamos de ter noção da nossa real posição que temos em Cristo e de o quanto, Deus, nós podemos sim vencer o poder do pecado. Por isso, Deus, ajuda-nos para que a cada dia caminhemos em justiça, honrando ao Senhor e nos submetendo totalmente a nossa vida ao Senhor. É o que nós te suplicamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.